Olá, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos nos preparando então para mais uma doutrinária que nos foi pedido pelo Luzes no Caminho, essa casa onde eu trabalhei há alguns anos. E o tema de hoje é penas e gozos futuros. Nós vamos falar em seguida, mas sempre antes de iniciarmos a nossa doutrinária, nos é pedido para fazer uma pequena oração, tanto no início do nosso trabalho, como no final do nosso trabalho. Então vamos fazer essa oração, essa pequena prece, e levando o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos mentores do Luz no Caminho, e pedir a eles que nos dê coragem, que nos dê paciência, para podermos passar por esses dias tão turbulentos, esses dias com a pandemia, essa pandemia que veio para alterar o nosso modo de vida, essa pandemia que veio para nos fazer pensar, refletir sobre o que somos, quem somos. E Jesus e Deus, obviamente, não nos pôs ela no caminho sem motivo. Então devemos ter todo cuidado no mundo para podermos superar mais essa dificuldade. E vamos superar. Neste momento, então, dessa nossa oração, dessa nossa prece, eu peço aos irmãos que elevem seu pensamento àqueles irmãos que perderam a vida, que voltaram para o plano espiritual, que eles possam ser bem recebidos, que eles possam ser recebidos com muito amor, com muito carinho, e também por aqueles que aqui ficaram tristes pela perda desses parentes. Mas a vida, ela é contínua, ela é imortal, nós somos imortais, em breve estaremos juntos. Com a permissão dos mentores do Luzes, vamos iniciar então o nosso trabalho de hoje, que assim seja. O nosso tema, o tema proposto, foi Penas e Gozos Futuros, que está no Livro dos Espíritos, no livro 4, no capítulo 2. E lá tem dentro desse capítulo, né, o nada, a vida futura, né, a intuição das penas e gozos futuros, a intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas, nas penas e gozos futuros, e as penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, e paraíso, inferno e purgatório. E esse tema começa lá na pergunta 958, aonde Kardec faz uma pergunta aos espíritos, e a pergunta é assim: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? E a resposta dos espíritos, uma resposta bem curta, bem objetiva: porque o nada não existe. Então vejamos, meus irmãos, o homem tem instintivamente mesmo horror ao nada, porque esse nada não existe, né? Porque o que será dele após o instante final, quando nós desencarnarmos? O que vai ser de nós? Imagina que nós temos uma vida de 60, 70, 80 anos, um pouco mais, um pouco menos aqui na Terra, e tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós, durante a nossa existência, acumulamos os nossos estudos, aprimoramos a nossa inteligência, progredimos, evoluímos como espírito, né? Realmente não faz sentido
quando deixarmos esse planeta, quando deixarmos essa vida, simplesmente tudo termina, né? Então, crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. Um contrassenso, né? Porque o sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos nós, todos os homens, né? Nós sabemos que existe uma existência após essa vida aqui na Terra, né? E não é possível, né, dentro desse pensamento, né, que Deus aí tenha colocado em vão nós, né? Tenhamos colocado aqui em vão. Ou seja, viemos, vamos embora e nada acontece, nós vamos melhorando, né? E aí ele continua nos falando, né, com relação aos sentimentos do homem, que sentimentos dominam o homem no momento da sua morte, no momento da sua passagem. Quais são como nós reagimos, como nós pensamos nesse exato momento que estamos deixando a vida na Terra para voltar para a espiritualidade. Né? Então nos fala lá também no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né, que no momento da morte, né, paira sobre os céticos e os empedernidos a dúvida, né? Sempre tem aquele, né, que diz assim, poxa, e agora? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Não é verdade? Os culpados, aqueles que tiveram uma existência conturbada, não obedeceram às leis divinas, que tiveram uma existência bem atribulada, bem ruim, né? Sem se preocupar com as coisas boas, né? Sempre pensando mal. Para esses, o terror, né? Eles acabam aterrorizados, com muito medo, né? Que não sabem, né? Eles até têm uma noção do que vai ser a vida, né? E aqueles homens, né? E a esperança naqueles homens de bem. Os homens de bem, como nós sabemos, é um capítulo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala das características desse homem de bem, né? Que é tudo de bom. O homem de bem é tudo de bom. Embora muitas vezes nós não consigamos praticar tudo que nos ensina no Evangelho, nós, nos esforçando, já estamos no caminho do bem, né? No caminho desse homem de bem. Né? Então, esse sentimento inato que nós temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Ou seja, nós sabemos que o nosso futuro, o que vai mais ou menos nos acontecer diante daquilo que nós vivemos aqui na nossa vida na Terra. Assim como a vivência que estamos tendo hoje é um reflexo do nosso passado, do que nós construímos na vida anterior. Então, o que nós estamos construindo dentro nessa vida agora, dessa existência, dessa nossa encarnação, é que vai nos dar as nossas penas ou as nossas recompensas no futuro. Perfeito? Bom, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Todas. Nenhuma há, não existe nenhuma, por mais insignificante que se pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nós devemos nos queixar de nós mesmos, né? Desse modo, fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Como já falei ainda há pouco, né? As nossas ações nessa vida presente, as nossas ações de amor, de caridade, de tratar bem os nossos irmãos, de sermos bem tratados, vai nos dar a nossa felicidade na próxima vida,
ou ainda dentro dessa mesma, como nós vamos ver daqui a pouco. Agora, se somos seres maus, seres humanos ruins, que destratamos todo mundo, que praticamos o crime, que praticamos atrocidades contra a nossa existência, obviamente nós vamos ter uma infelicidade no futuro. Não vamos ter aquela vida boa. Né? Então, muitas vezes a gente reclama da nossa atual existência, né? E normalmente reclamamos de Deus, né? Dizemos sempre assim, por que, Deus? Por que isso só acontece comigo? A nossa reclamação é da boca para fora. Porque intimamente nós sabemos que aquilo que nós estamos passando é exatamente o que nós merecemos e é exatamente aquilo que nós acertamos com os nossos mentores antes da nossa encarnação. O que é a felicidade dos bons espíritos? O que consiste essa a felicidade dos bons espíritos? É conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem vaidade, nem qualquer uma das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Né? Então essa é a felicidade dos bons espíritos. É conhecer as coisas boas, as coisas que a vida vai nos proporcionando ao longo da nossa existência. Agora, entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, que são os gozos, que há uma afinidade de graus, em que os gozos são relativos ao estado moral de cada um. Né? O sofrimento dos espíritos inferiores são tão variados como as causas que os determinam, e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Então vamos imaginar uma pessoa que viveu a vida toda roubando, assaltando, usando drogas. Esse espírito, ele vem aqui para se redimir de algumas coisas e acaba se penalizando mais. Então é óbvio que a sua existência futura não vai ser de felicidade. Ela vai ser uma existência mais dura, que é o resgate, é aquilo que ele deixou de fazer, são as coisas que ele se preparou para fazer e não realizou. Agora, aqueles espíritos que são um pouco superior, que conseguem controlar suas paixões, que conseguem viver no amor, que conseguem viver na caridade, esses obviamente vão ter a recompensa no futuro. Uma recompensa muito boa. É uma coisa bem natural. Se a gente pensar, né? Deus existe, Deus é justo e bom. Por que ele faria do mal, do homem mau, que ele tivesse uma felicidade? Uma felicidade maior do que aquele que tem um bom espírito, que é um cidadão reto, que é um cidadão probo. Não. Mas o Espiritismo nos ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, e nos afasta dos atos que possam retardar a nossa felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Veja bem, outro dia eu estava lendo um livro onde se falava em coragem, se falava em paciência e se falava em resignação. Então o autor nos dizia lá que a coragem que nós temos hoje, que nós devemos ter hoje, é para poder enfrentar os dias que estamos atuando, os dias que estamos vivendo, que foi fruto do nosso passado. A paciência é para nos prepararmos, para termos na nossa mente a nossa próxima encarnação, para que nós venhamos melhor, que nós venhamos espíritos melhores, né? Que nós venhamos ser pessoas encarnadas de bom tom. E a resiliência
ele nos fala que é justamente a gente se preparando para a nossa próxima existência, né? Pois tudo que a gente está fazendo agora, nós vamos conseguir colher um pouco mais adiante, né? Bom, e com relação ao arrependimento? O arrependimento se dá no estado espiritual, mas ele também pode ocorrer no estado corporal, ou seja, tanto desencarnado como encarnado, nós podemos ter o arrependimento. Né? Quando é que acontece isso? Quando a pessoa bem compreende a diferença entre o bem e o mal. Essas duas palavrinhas que nos seguem a vida inteira, né? O bem e o mal. É interessante que a gente sempre tenta viver dentro do bem, mas por vezes acabamos escorregando. E aí nós temos que nos reerguer e voltar para dentro do bem, né? E como é que é a duração? A duração desse sofrimento, do sofrimento desses culpados, dessas pessoas, qual é a duração das nossas penas, né? Ela se baseia no tempo necessário para que a gente se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza desse sofrimento depende do tempo que nós gastamos para nos melhorar. Então vejam que não há nada eterno. Nós não vamos passar toda uma vida sofrendo ou toda uma vida tendo os nossos gozos. Né? As penas jamais poderão ser eternas. Jamais. Coisa que o bom senso e a razão repelem. Imagina se a gente teve uma falta muito grande, muito forte. Nós vamos ser condenados pelo resto da nossa existência como espíritos imortais. Nós não vamos ter mais chance nenhuma de nos redimir. Uma condenação perpétua, motivada por um momento de erro. Olha, a gente que crê em Deus, a gente que crê em Jesus, a gente sabe que isso seria uma negação da bondade dele, da bondade de Deus e da bondade de Jesus. Não podemos passar a nossa existência toda, ou como costuma se dizer, no inferno ou no paraíso. Até porque não existe o inferno e o paraíso. Isso é um estado de cada um. Né? Agora, poderá um dia a gente implantar na Terra o reinado do bem? Será que um dia nós poderemos ter na Terra somente o bem? Será que um dia deixaremos de ter esses noticiários repletos de dor, de sofrimento, essas famílias perdendo filhos, pais, irmãos, tios, barbáries que a gente vê? Será que a gente vai ter um dia o reinado do bem? É óbvio que sim. O bem vai reinar na Terra quando entre os espíritos que o vêm habitar, que vêm aqui para a Terra, os bons predominarem. Porque então eles vão fazer com que aí reine o amor, que aí reine a justiça, fonte do bem e da felicidade. Nós estamos vivendo num período de pré-regeneração, indo rapidamente para a regeneração. Então, esses espíritos que hoje já estão encarnando, ou que encarnarão no futuro, já são espíritos bem mais superiores do que os que estão deixando a Terra nesse período de terrível da Terra, né? Esse período que nós estamos vivendo, que é de provas e expiações, em breve terá terminado, e aí a gente vai ter, obviamente, o bem sobrepujando o mal. Agora, e com relação a paraíso, inferno e purgatório, o que nos fala o Evangelho,
o Livro dos Espíritos, né? Ele nos fala que as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Nós já falamos sobre isso, né? De acordo com a nossa vivência, a nossa evolução, o nosso pensamento, é que nós vamos ter as nossas penas e os nossos gozos. Não é verdade? O inferno e o paraíso, assim, nada mais são do que simples alegorias. Não existe um inferno também. Os espíritos de uma mesma ordem reúnem-se por simpatia. Ou seja, os espíritos que vivem no bem se reúnem todos eles pela ordem de simpatia. E os que vivem no mal também. E há diferentes classificação dentro desses espíritos, como a gente sabe, né? E o purgatório consiste nas provas da vida corporal, né? Que nós passamos na nossa existência aqui na Terra. Essas coisas normais que a gente tem tido no nosso dia a dia, não é verdade? Bom, então, meus irmãos, aqui a gente termina essa nossa doutrinária, né? Lembrando que é muito importante nós termos uma existência saudável, uma existência com fé em Deus, uma existência acreditando de uma vida melhor, de uma vida futura, até porque Jesus nos disse que o seu reino não era desse mundo, né? E Ele está nos reservando, com certeza, um reino bem melhor. Mas para isso, nós precisamos conquistá-lo. Para isso, nós precisamos lutar, nós precisamos nos melhorar, nós precisamos fazer do Espiritismo que ele entre dentro de nós e que nós consigamos praticar o Espiritismo, que nós consigamos praticar o bem, que nós praticamos a caridade, que é fundamental, a caridade material, a caridade moral. É dessa forma, fazendo o bem para os outros, que nós vamos conseguir realmente ter um futuro de gozos e não de penas. Então, repito mais uma vez, depende de cada um de nós o nosso futuro. E ele começa hoje, ele começa agora. Precisamos mudar o nosso pensamento, precisamos desvestir o homem velho de nós. Começamos a abrir o nosso pensamento em Jesus, começar a entender melhor o seu ensinamento moral, a sua doutrina é praticamente moral, é onde ele nos ensina a humildade, onde ele nos ensina a caridade, e nós ainda somos muito instintivos, agarrados nas paixões terrestres, na vaidade, nos ciúmes, no orgulho, no egoísmo. Essa é a mudança que nós precisamos fazer, de dentro para fora. Não é pararmos com cara de santos e não praticá-lo. O tempo urge. Temos todas as informações para conseguirmos termos um futuro melhor. Então, meus irmãos, eu agradeço a paciência de vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, lembrando daqueles nossos irmãos que estão fazendo a passagem nesse momento, que eles possam ser bem recebidos, e levando em pensamento a Deus, a Jesus,
aos nossos irmãos espirituais, pedindo por nossa família, por nossos filhos, pedindo para que essa pandemia acabe logo e que nós possamos voltar à nossa vida normal, uma vida um pouco mais normal do que hoje nós estamos tendo. É certo que com as nossas ações e com muita fé no futuro, com muita fé em Deus e Jesus, vamos nos melhorando a cada dia. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E que tudo seja, Senhor, de acordo com a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Uma boa noite a todos.